Graça e paz. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do verso 35 ao 38, assim. Naquele dia, ao cair da tarde, o Senhor Jesus decidiu: vamos para o outro lado do mar, passemos para outra margem. Eles entraram no barco em que Jesus estava e outros barcos foram atrás deles. De repente, provavelmente numa madrugada, veio uma violenta tempestade. Essa tempestade violenta os envolveu, diz a Escritura, de maneira que as ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundar a mesma, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na polpa do barco. Os discípulos, ao verem então essa ação, essa atitude de Cristo, os discípulos o acordaram e diz a Bíblia implorando: Mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer. Jesus acordou e deu uma ordem ao vento para que o vento se acalmasse. E disse ao mar, quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Com essa frase na tradução do canadense Eugene Peterson, eu quero compartilhar com você essa breve devocional. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Querido, provavelmente você, como eu, já viu muitos tipos de vento. Ventos que te assustaram, ventos que sacudiram árvores ao seu redor, ventos que balançaram telhas. Nós todos temos na nossa memória alguns ventos que realmente trouxeram a nossa casa períodos realmente de pânico e até de medo. Mas no texto em que podemos aqui refletir, nós estamos observando os discípulos caminhando com Jesus Cristo e num belo dia, no findar da tarde, o Senhor Jesus diz: vamos atravessar para outra margem. A outra margem provavelmente era 12 a 13 quilômetros. E estes quilômetros, naquele tempo, era uma eternidade. Não eram barcos modernos como os do nosso tempo. Eram barcos simples. Não havia motor naqueles barcos. Mas o texto nos mostra que a palavra de Jesus foi: passemos. Ou seja, eu estou com vocês. Nós vamos juntos para a outra margem. É uma ordem. E diz a Bíblia que Jesus não falou o que ia acontecer. Jesus é Deus. E como Deus, ele sabia o que estava para acontecer no futuro, em alguns minutos e horas. E ao saber disso, Jesus não relata para os discípulos. Eu fico encantado com Cristo. Porque imagine, se Cristo falasse para você tudo o que o futuro nos reservasse, nós não íamos suportar. Assim também com aqueles homens. A Bíblia diz que o Senhor então, juntamente com eles, começaram uma travessia. E no meio da travessia, o cansaço ao qual o Cristo encarnado provavelmente se encontrava, ele foi para o canto, lá para a popa, e diz a Escritura que ele pega um travesseiro e ele dorme, ele descansa. E veja que cena, um barco, um travesseiro e uma travessia. Nós também estamos, todos nós, uma grande travessia. Enfrentamos tempestades, ventos contrários, que não são tão exteriores, não são ventos que chegam a sacudir as nossas estruturas literais, mas nosso coração, nossa fé, nossa mente. Isso tudo gera muito medo nos homens, nas mulheres, nos filhos. E a Bíblia Sagrada, ela traz para nós aqui 3 lições que eu brevemente te lembro. A primeira delas é a importância que o Senhor tem nos ensinado do caminho de maturidade de um discípulo de Jesus. Maturidade fala de um homem amadurecido, de um homem e uma mulher amadurecido em Deus. E este homem e essa mulher amadurecido em Deus, ele vai, na sua travessia, passar por experiências que ele vai ter medo, que ele vai ter dúvida, que ele vai ter vontade de voltar, mas não tem mais jeito. O Senhor, o mesmo Cristo, está trabalhando em nós para fazer de nós homens e mulheres amadurecidos em Cristo. E nos diz a Escritura que acabamos de ler que Cristo, ele está com a cabeça sobre o travesseiro. Na língua portuguesa, esta palavra é muito curiosa, travessia. Ao mesmo tempo, travesseiro, tudo a ver.
Um Cristo, um Deus que descansa. E a palavra que nos mostra esse descansar de Deus, nós podemos muito bem pensar nas nossas inquietudes, como somos diferentes. Nós somos diferentes nas nossas reações diante de portas que se fecham, diferentes nas nossas atitudes, que precisamos ser proativos. E Cristo, Ele está com a sua cabeça sobre o travesseiro, diante de uma travessia que agora se levantou uma tempestade. E os discípulos começaram um a olhar para o outro. E começam a pensar, Cristo está dormindo, não se preocupa conosco. A versão bíblica que lemos diz, Mestre, não vais fazer nada. Mestre, nós vamos morrer. Eles incluíram Cristo, que está com a sua cabeça sobre aquele travesseiro, eles incluíram Cristo no mesmo pacote, dizendo, nós vamos morrer. E Cristo, então, ele acordou. E quando ele acordou, ele ordena ao vento para que o vento se acalmasse primeiramente. Logo após, ele se dirige, diz o texto, ao mar. E dirigindo-se ao mar, ele diz, quieto, sossegue. E o vento virou brisa. E o mar ficou em plena calmaria. Guarde isso. O vento virou brisa. O vento, que era um problema para os discípulos, virou uma suave brisa. O mar, que era um problema para os discípulos, se tornou em um mar calmo e tranquilo. Agora, pense no seu coração. Pense nos mares revoltos que você já viu com os olhos. Mas e nos mares revoltos que você já atravessou e que você sentiu isso dentro da sua alma, das suas emoções, pensando, Cristo se esqueceu de mim, me abandonou, me deixou. Eu digo a você, Ele jamais faz isso com o Filho dele. Cristo, Ele te ama. Cristo nos ama. E como igreja e rebanho de Deus, nós somos um povo extremamente amados e amado por Ele. De maneira que as 3 verdades dessa devocional que me chamam a atenção e que eu reparto com você, é primeiro a simplicidade que Jesus me chama e chama você a nós termos durante a nossa travessia. De maneira que na travessia nós vemos Jesus descansando, mesmo diante do temporal, porque foi Ele que criou aquele temporal, foi Ele que criou aquele mar revolto. Foi Ele que criou aquele mar que se levanta e que a água quase vem sobre aquele barco e quase afunda aquele barco, mas tudo ali passou pela palavra de Deus a nível da criação e do propósito daquela tempestade. Por isso, preste atenção na simplicidade de Cristo deitado sobre o travesseiro naquela travessia e diante do quadro que estamos enfrentando como família da fé, como igreja, como irmãos em Cristo. Olhe para Jesus dormindo sobre o travesseiro e descanse também, de maneira que Ele continua no governo da história. A penúltima verdade que este texto nos mostra é quando olhamos para os discípulos, uma palavra de alerta para o nosso coração. Essa palavra de alerta nos faz refletir no risco que eu tenho e você também, de fazer com que nós tenhamos mais receios, respeito e medo da travessia do que propriamente confiança naquele Senhor que está com a cabeça sobre o travesseiro. Muitos de nós estamos enfrentando medos gigantescos, porque colocamos o nosso coração, as nossas emoções, o nosso ouvido, o nosso ser na travessia e não colocamos ele onde deve estar, que é diante de Jesus e diante desse travesseiro ao qual Cristo está com a sua cabeça recostada. Por isso é um alerta para você. Não faça isso não. Não coloque a sua confiança, o seu medo, o seu pavor no barco que está balançando. Mas coloque neste Cristo que está aparentemente descansando, mas que tem o controle, mesmo dormindo, de toda a situação ao redor. E para finalizar, eu vejo que aquela tempestade, ela foi para a glória de Deus. Repito, aquela tempestade foi para a glória de Deus. E a glória de Deus se manifestou ali, de maneira que ela existiu para a glória de Deus e se manifestou para a glória de Deus. E aqueles meninos, discípulos meninos, eles tentaram acordar Jesus na travessia quando ele descansava. Pois se Cristo está dormindo, eles pensavam, é porque ele não está preocupado com a gente.
Mas o exemplo é diferente. Se Cristo está dormindo, é porque tudo está bem. Tudo está bem, não. Tudo está muito, muito bem. De maneira que mesmo que ao redor não pareça que está bem, mas quando olhamos para Cristo que nos salvou, nos regenerou e nos vocacionou, nós podemos saber que essa verdade lida em forma de uma frase, o vento virou brisa, o mar ficou em plena calmaria, essa palavra se torna vida para nós. Que na sua vida, que no seu coração, que na sua família, que em todos os seus relacionamentos, os ventos contrários possam virar brisa, o mar possa se acalmar e o seu testemunho possa ser a conclusão do texto que nós lemos, quando os discípulos começaram uns aos outros agora falarem o que estava no coração deles, quase não permitindo que Cristo ouvisse, mas dizendo assim: quem é este que até o vento e o mar lhe presta reverência, lhe presta obediência? Que o seu coração, que o meu coração, que o coração do Brasil, que o coração da nossa cidade, que o coração de todo discípulo de Jesus possa se apegar a este Cristo que, mesmo descansando, Ele nos ensina que Ele não perdeu o seu governo, Ele tem o controle de tudo, de todos e de toda situação. Vamos orar? Onde você está? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, obrigado pela vida deste homem e dessa mulher. Que a Tua palavra, boa palavra, que é penetrante, como espada de dois gumes, que é fiel, que chega até nós como um mel suave na nossa boca, que chega até nós como um martelo que despedaça a pedra mais endurecida. Esta palavra, Pai, possa dar a nós hoje o consolo, o encorajamento e o alerta neste caminho simples de uma travessia que ainda estamos, mas que temos este belo exemplo de um Cristo deitado, nos dizendo que não dorme, que não descansa, como diz o Salmo de número 121, dizendo que o bom Pai não dorme, não descansa, mesmo que ali, na sua humanidade, Ele descansou para nos ensinar também a confiar nele. Oramos, ó Pai, te pedindo, nos ajude e nos encha de esperança nesses dias difíceis. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a sua família possa experimentar deste descanso e dessa orientação que Jesus nos concede na Escritura Sagrada, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4.